Vivemos num mundo de pessoas poderosas, pessoas que têm muito poder. Famílias, blocos poderosos. Eles podem fazer soprar os ventos no cenário deste mundo. Eles podem mover as peças no cenário desse mundo. Tem muito poder. E a luta do homem é pelo poder e pelo dinheiro. Esta mola mestra desta sociedade materialista em que nós estamos vivendo. Uma sociedade materialista. O materialismo está fazendo a cabeça do homem. E a base fundamental de tudo isso é o poder. O poder, o dinheiro. Esta mola mestra. Com isso, eles dominam e compram tudo. Compram tudo. Varrem a sociedade no modo e maneira que eles querem. A sociedade fica ao sabor dos seus caprichos, caprichos dos homens, homens materialistas. Para enfrentar essa situação do materialismo, há necessidade que apareçam nesse terceiro milênio homens que sustentem o domínio. O domínio. O domínio. O que é isto? Isto foi um poder dado a Deus, a Adão. Deus disse: Adão, você pode dominar tudo. Você tem o domínio de tudo. Aqui, lá no Jardim do Éden. O domínio estava com Adão. Mas havia uma condição. Você não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer do fruto dela, você morrerá, Adão. Infelizmente foi isso que aconteceu. Desobediência à palavra de Deus. Desobediência à palavra de Deus. Desobediência à palavra de Deus. E Adão perdeu o domínio. Foi parar na mão do enganador. O domínio foi parar na mão da serpente. E ela ficou sendo o príncipe deste mundo. Até aparecer a mulher cujo filho pisaria a cabeça da serpente. E isto levou 4.000 anos. Durante 4.000 anos, Lúcifer foi o príncipe deste mundo. Mas na morte de cruz de Jesus Cristo, e após passar 3 dias e 3 noites no inferno, quando foi dito, hoje eu te gerei, Jesus tirou a chave do domínio da mão de Lúcifer. Lúcifer não porta mais a chave do domínio. E Jesus pegou
entregou essa chave de domínio na mão de quem? Nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Isto é, na tua e na minha. Nas nossas mãos. Só que agora temos que fazer isso conhecido. Muita gente não tem conhecimento de que possui a chave do domínio. Nem sabe que existe o domínio. É um poder espiritual. É um poder espiritual. É um poder espiritual. A chave do domínio. E é isso que o materialismo quer esconder dos olhos dos homens neste terceiro milênio. Ele quer esconder o domínio, o lado espiritual. Ele quer só apresentar para o mundo, nesse terceiro milênio, o lado material. O homem deve olhar somente para o mundo e as coisas do mundo. Esse é o foco do materialismo. E nós perdemos a visão do espiritual. E para não deixar a visão do domínio, o espiritual, brilhar sobre a terra, eles estão fazendo o que chamam de guerra cultural. Guerra cultural. Guerra cultural. Guerra cultural. Estão invadindo as nossas escolas, desde o pré até os pós-doutorados. E ali o que passa é só materialismo. Materialismo na cabeça dos nossos filhos. E com isso teremos mais tarde uma geração que nunca soube do lado espiritual. Nunca viu o lado espiritual. E aí não sabe o que é o milagroso. Não sabe o que é o milagroso. Não sabe o que é o milagre. Não é contado que Jesus Cristo andou sobre as águas. Andou sobre as águas. Não é contado que Jesus fez parar tempestades. Mexeu com a natureza. Não é contado que Jesus curou cegos, limpou leprosos. Então se perde o lado espiritual. Ninguém mais sustenta o domínio. Ficamos presos só no material, na visão da matéria, na visão deste mundo e o que rola neste mundo. É necessário que se levantem homens, que se levante homens com a força espiritual, que levante homens que sustentem o domínio, que sustente o nome de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. É isso que o materialismo quer combater, o nome de Jesus Cristo. Eles dizem que Jesus domina 2000 anos este cenário. Precisa tirar esse nome e colocar outras coisas, as coisas do mundo e o que nele há. Aí está a tese do materialismo. Então, quem tem que desfazer das escrituras sagradas, tem que desvalorizar a escritura sagrada. Dizer, a escritura sagrada é coisa velha, é coisa antiga. É coisa antiga, primitiva.
estão depreciando a palavra de Deus. E não só, a coisa vai se complicando nesse terceiro milênio. Estão perseguindo até cristãos que sustentam a palavra de Deus em muitos países. Estão expatriando-os, tirando-os de sua pátria. Estão colocando cristãos nas prisões, em campos de concentração, trabalho forçado, em muitos lugares fuzilando os cristãos. Eis o ódio aos cristãos, aqueles que sustentam o lado espiritual da vida, o ódio do materialismo. E eles aparecem aos nossos olhos como os lobos vestidos de pele de cordeiro, dizendo paz e amor, dizendo a cultura é a solução. A cultura é a solução. O homem culto vai resolver todo o problema. Mas o que a gente vê nesse terceiro milênio? Homens cultos, com pós-doutorados, e que nos trazem à vista guerras e rumores de guerras. Aí está o projeto que nos colocam à vista estes homens cultos. Ódio, rancor, divisão de classes, movimentos sociais, ódio entre as classes, luta de classes, revoluções. Isso é lindo para eles, revoluções. É luta de classes, uma odiando a outra, uma matando a outra. Fratricídio. Aí está o materialismo, a cara do materialismo nesse terceiro milênio. E ninguém fala nada. A mente do povo parece estar adormecida, anestesiada. E o materialismo domina e vai fazendo a cabeça desta geração. Então, é necessário que apareça em nossa época homens que sustentem o domínio, o lado espiritual, o poder de Deus. Davi disse: a minha força está no Senhor. Davi conhecia o poder do lado espiritual. Com esse poder ele enfrentou ursos, ele enfrentou leões e ele enfrentou Golias, o homem que desafiava o povo de Deus por semana, ele desafiava o próprio Deus. Mas Davi, sendo jovem, ele conhecia o poder do domínio, o poder da palavra de Deus, o poder do milagroso, pois a palavra diz: enviou sua palavra e o sarou. Enviou sua palavra e o sarou. Dizer essas coisas no presente momento parece uma coisa estranha, e é mesmo. Pois a mente do homem está sendo educada no materialismo. Não conhece nada do lado espiritual. O lado espiritual é totalmente ignorado. Não conhece o domínio. Então se faz necessário que se apresentem ao mundo o lado espiritual. Aquele lado de comunhão com Deus.
aquele lado onde estava a samaritana e Jesus Cristo, e ela na sua dúvida, aonde adorarei a Deus? A preocupação da samaritana, onde adorar a Deus? Havia a preocupação da adoração, havia uma preocupação de adoração a Deus. Mas em nossos dias até isto tiraram. Nós não sabemos nem que é adoração, não sabemos nem que é meditação das coisas espirituais. Não sabemos entrar no quarto de oração e fechar a porta e ali conversar em oculto com o Deus que está oculto. Perdemos esta dimensão da vida e perdemos o poder, perdemos o lado espiritual. E assim não aparecem os gladiadores do Senhor e vão nos apresentar ovelhinhas de Jesus. Com 2000 anos de igrejismo, o que apareceu no cenário desses 2000 anos? Ovelhinhas de Jesus. Ovelhinhas de Jesus. Pessoas dóceis, obedientes às autoridades e às forças deste mundo. Foi isso que nos concedeu 2000 anos de igrejismo neste mundo, ovelhinhas de Jesus. Isto é, tiraram o Espírito Santo, esqueceram o Espírito Santo, com isso entristeceram o Espírito Santo e não convenceram o mundo. Até hoje o mundo não foi convencido pelo domínio, pelo poder da palavra de Deus. A igreja não convenceu o mundo. O que é que está faltando? Conhecimento do Espírito Santo. A volta ao Espírito Santo. Trazer o Espírito Santo ao cenário desse terceiro milênio. Sustentar o Espírito Santo à vista deste mundo materialista. Temos que sustentar o Espírito Santo, o domínio. E para isso Jesus Cristo disse, ide, disse Jesus Cristo. Para quem ele falou isso? Para mim e para você. Nós temos que ir e proclamar a este mundo, aos 4 cantos da terra, a toda nação, tribo e língua, o Evangelho de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo, palavra que ele recebeu do Pai e nos comunicou e mencionou que devemos levá-la aos 4 cantos da terra, e então virá o fim. Aí está a palavra do domínio, as chaves do reino, as chaves do reino, a palavra de Deus, dada a nós por Jesus Cristo. Aí está o lado espiritual, que temos que sustentar nessa presente geração do terceiro milênio, numa luta contra o materialismo, que se levanta como Golias, desafiando a Deus e a tudo que é de Deus. Então, meu amigo, que possamos nos lembrar do lado espiritual, contra esse materialismo e essa guerra que estão levantando contra o povo de Deus, contra tudo que é de Deus, a guerra cultural. E somente vamos fazer isso mostrando as chaves do reino.
portando as palavras de Jesus Cristo. Esse é o mandamento que Ele nos deixou. Cumpre-nos assumi-lo em nossos dias e nesse milênio. Amém.